Você conhece o Power Editor, um software do próprio Facebook que é utilizado pelas agências de marketing digital para fazer os anúncios segmentados? Depois da vinheta eu te mostro. Se o Facebook te mostrar aquele botão impulsionar publicação, não clique nesse botão. Ele vai, na maioria das vezes, fazer uma publicação num raio de onde você está. O ideal é você contratar uma empresa, uma agência de marketing digital, que vai investir nas redes sociais de forma mais eficaz. Vai gastar melhor o seu dinheiro e você vai ter mais resultado. Por quê? Existe toda uma técnica por trás do marketing. Eu vejo muitos empresários colocando funcionários que não são capacitados, na maioria das vezes, para fazer essa função. Então você vai ter anúncios que não vão converter, vão ter baixa conversão. Eu vi anúncios de empresas com erro de português. Então, assim, não é nem culpa do funcionário, ele não foi capacitado para aquela função. Hoje em dia, as agências de marketing digital, elas utilizam o Power Editor. Elas não clicam nesse botão impulsionar publicação. Então, o Power Editor, alguns anos atrás, o Facebook ele dava mais destaque para esse nome. Hoje em dia, ele se tornou duas coisas, o gerenciador de anúncios e o gerenciador de negócios. Então, tudo isso se tornou uma coisa só. As agências utilizam esse software, essa ferramenta, para fazer os anúncios segmentados no Facebook e no Instagram. Então ela utiliza a mesma ferramenta para anunciar nessas duas redes sociais. Para quem não sabe, o Instagram, na verdade, ele é do Facebook. O Facebook comprou o Instagram há alguns anos atrás. Então, as empresas, elas erram muito, os empresários, ao delegar essa função para um funcionário, porque eles não conhecem a técnica. Anúncios segmentados, eles são iscas. Você tem que tratá-los como iscas. Você não pode querer vender o seu produto nos anúncios. Ninguém tem paciência para ficar lendo grandes textos, né? ou vendo imagens mal feitas, vídeos mal feitos. Então, o anúncio ele tem que convencer o seu cliente de clicar nele, tá? Ele é apenas uma isca. Então ele tem alguns elementos que você tem que levar em consideração. Por exemplo, você tem que ter uma arte profissional, uma imagem, né? Ou se você for usar um vídeo bem editado, com áudio muito bom, né? Com 1080p, né? Full HD. Então você tem que ter esses cuidados. E você tem um dos principais elementos que é a headline. O que é a headline? É o título do seu anúncio. O anúncio, o próprio Facebook critica se você colocar muito texto. Então o anúncio ele tem que ter pouco texto. Ele vai ter uma headline, ele vai ter a imagem ou vídeo e ele vai ter um texto embaixo, um pequeno texto com um botão. Saiba mais, comprar, você escolhe esse botão lá no Power Editor. Então essa é a estrutura de um anúncio. Não adianta você colocar um monte de texto e querer empurrar aquilo no cliente, às vezes ele nem vai ler aquilo. Nós trabalhamos com um processo que o estudante de marketing, ele conhece já os 4 P's. Se você pesquisar na internet, você vai achar vários outros métodos, inclusive os 8 P's. Eu criei os 3 A's. Então, no marketing digital, eu consigo com 3 A's obter uma eficácia muito grande e escalar os resultados cada vez mais. O primeiro A é o de anunciar, né? Então você vai anunciar, você vai usar ali o Power Editor, vai criar um plano de marketing, usar o Power Editor para fazer os anúncios segmentados, tá? Para o seu público-alvo. E o segundo A é de armazenar. Você vai armazenar todas essas informações num software. Eu criei um software chamado WebCalc. Então esse software, ele além de armazenar as informações dos anúncios e das campanhas, ele monitora as minhas landing pages. Então eu consigo saber, através do recurso de geolocalização, da onde está vindo os acessos. Então se acessou alguém do Rio de Janeiro ou alguém de São Paulo, eu vou saber que é desse estado, que é dessa determinada cidade. Eu consigo saber se a pessoa clicou ali, algum link, se ela se cadastrou, né? Então esse software, ele
ele exibe as informações através de gráficos. E aí que entra o terceiro A, de analisar. Então eu vou anunciar, eu vou armazenar as informações, eu vou analisar essas informações justamente para eu poder escalar, para eu saber em qual região, qual público-alvo foi melhor para um determinado produto. Então a ideia é essa, eu saber que no Rio de Janeiro eu vendi melhor o produto A, em São Paulo eu vendi melhor o produto B, para o público-alvo C. Então eu tenho todas essas informações nas mãos para as próximas campanhas. Então eu consigo otimizar o marketing digital. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, entre em contato ou faça sua pergunta aqui embaixo. I'm so high.